Dirigi por 8 horas para nossa reunião de família. Quando cheguei, meu lugar à mesa havia desaparecido e no lugar dele estava o da minha irmã. Sorri e disse, sem problemas. Mas, na última noite, meu banco me notificou que $1,800 tinham sumido da minha conta. A criança apenas disse, o jantar não foi de graça. Peguei minha bolsa e o que fiz em seguida deixou todos atordoados. Eu já sabia que havia algo errado no momento em que entrei pela porta da frente. Depois de 8 horas ao volante, 2 paradas para abastecer e um hambúrguer morno. Finalmente, cheguei à casa dos meus pais para o que deveria ser uma reunião de família. Minhas costas doíam, minhas pálpebras ardiam, e meu celular tinha morrido em algum lugar perto da saída 92. Ainda assim, eu sorri, eu estava tentando. Essa sempre foi a minha história, eu estava tentando. A sala de estar estava cheia de risos. Minhas sobrinhas rasgavam o papel dos primeiros presentes. Meu cunhado bebia cerveja com as 2 mãos. E meus pais estavam no sofá, observando tudo como se fossem realeza. Foi então que percebi que meu assento na mesa tinha sumido. No lugar dele, havia uma cama de cachorro rosa de pelúcia. Enrolada ali, usando um suéter que provavelmente custou mais do que toda a minha viagem. Estava o poodle toy da minha irmã, a Lady Gigi. Não havia sequer uma cadeira extra à vista. Ah, você veio mesmo! Gritou minha irmã Melissa com aquele brilho performático nos olhos. Eu sabia muito bem que ela não tinha se levantado. A gente achou que você não ia vir. Meu estômago revirou. Mandei mensagem há 1 hora. Falei. Ah, meu celular morreu, respondeu ela, tocando na tela como se aquilo provasse alguma coisa. De qualquer forma, a Gigi fica muito ansiosa se não tiver o lugarzinho dela. Espero que esteja tudo bem. Olhei para o cachorro. Gigi piscou para mim com aqueles olhos enormes e críticos como se entendesse exatamente o que estava acontecendo. Forcei um sorriso. Não é grande coisa, Melissa disse, voltando-se para o marido. Ela teve uma semana difícil com o tosador, os voos. Ela precisa da rotina dela. Olhei ao redor em busca de uma cadeira dobrável, um puff, até um banco de bar. Nada. Meu pai levantou os olhos do celular só por 1 segundo, o suficiente para murmurar. Você pode comer no sofá, ou lá na sala. Como se eu fosse uma visita. Como se eu não fosse a pessoa que transferiu dinheiro no ano passado para ajudar quando ninguém mais podia. Como se eu não estivesse acostumada a sentar naquela mesa. Não disse nada, apenas assenti com a cabeça e deixei minha bolsa ao lado da porta. Disse a mim mesma que era só um fim de semana. Eu podia aguentar, sorrir, participar, ser legal, como sempre. Mas eu devia ter percebido. Compartilhar não era a única coisa que ia faltar nos próximos 2 dias. Eles nem tentaram esconder a hierarquia. Melissa era a estrela, a rainha, o centro de cada história. O cachorro dela tinha uma meia própria na lareira. A minha meia? Sumiu. Quando mencionei, minha mãe respondeu, achei que você não ia vir este ano. Mesmo depois de eu ter confirmado 3 vezes. Deixei passar de novo, até a última noite. Quando meu celular vibrou com uma notificação do banco, $1,800 sacados, meu coração parou. Abri o aplicativo e não era um erro. Era uma transferência eletrônica para um nome que eu não reconhecia. Na linha do memorando, estava escrito, mensagem de jantar de reunião. Olhei para o outro lado da sala. Melissa estava tomando vinho perto da lareira. O marido dela sentado ao lado, tranquilo. Ela me olhou nos olhos e sorriu. Disse ela, inclinando a cabeça. O jantar não foi de graça, sabia? Meu maxilar travou. Com licença, murmurei. Você conseguiu um emprego novo, não foi? A gente achou que você não se importaria de cobrir a comida. O vinho, o buffet, é o que uma família faz, certo? Ela riu. Foi então que peguei minha bolsa e o que fiz em seguida deixou todos sem palavras. Eu devia ter previsto, mas o problema é que, quando você cresce em uma família onde o amor é condicional e a lealdade é moeda de troca, você aprende a ficar calado e a pagar suas dívidas. E foi isso que eu fiz, por anos. Quando Melissa se divorciou do primeiro marido, aquele que a deixou cheia de dívidas e com um cachorro com alergia a glúten, adivinha quem ela ligou? É só até eu me recuperar, disse ela ao telefone, fungando. Dramática, você é o único que realmente me apoia. Na época, eu acreditei. Paguei 2 meses de aluguel, cobri as contas do veterinário, até a ajudei a conseguir um emprego numa boutique de luxo para pets, o que, ironicamente, explica como hoje ela ganha mais do que eu. Ainda assim,
De alguma forma, sou eu quem continua pagando a conta. Melissa dominava a arte de ser ao mesmo tempo indefesa e arrogante. Ela não pedia as coisas, ela anunciava. Gigi precisa de um carrinho novo. Aquele do ano passado é muito pesado. Tradução: compre um carrinho ou você é um irmão ruim. Meus pais não ajudavam. Você sabe como ela é. Minha mãe dizia sempre que Melissa fazia birra. Ela só é sensível. Talvez você devesse tentar ser mais prestativo. Meu pai murmurava quando eu ousava dizer não para qualquer coisa. No inverno passado, paguei a conta de gás deles, troquei a máquina de lavar louça, comprei uma Smart TV de aniversário, e quando meu próprio carro quebrou, eles disseram que talvez eu devesse ter me planejado melhor. Mas Deus me livre se o poodle da Melissa perde uma consulta no pet shop e isso vira uma crise nacional. Melissa era a filha de ouro, a estrela, e eu era o plano B, a mula emocional, o bode expiatório que nunca reclamava, nunca fui o favorito, sempre fui o reserva. É por isso que, quando a reunião de família chegou, eu nem hesitei. Eu estarei lá, disse, disposta a dirigir 8 horas, queimar meus últimos dias de folga, por pessoas que não conseguiram nem guardar uma cadeira para mim. E agora eles estavam rindo como se tudo isso fosse normal, como se roubar $1,800 de mim fosse só mais uma peculiaridade familiar. Minha respiração ficou curta, os dedos tremiam enquanto eu encarava a transação, meu polegar pairava sobre o botão denunciar fraude. Mas algo me fez parar. Não faça uma cena, eu podia ouvir a voz da minha mãe na cabeça. É só dinheiro. Não, não era. Era o meu dinheiro. Minhas economias. O resto do que eu tinha separado pela primeira vez para mim, e eles nem perguntaram, eles simplesmente pegaram. Melissa percebeu a mudança no meu rosto, ergueu as sobrancelhas, como se dissesse, o que foi agora? Tá tudo bem? Ela perguntou, com a voz carregada de sarcasmo. Ou é agora que você sai furiosa e dramática? Cerrei o maxilar. Minha mãe, sempre a pacificadora, tentou interromper. Vamos não estragar a última noite. Foi uma reunião tão adorável, tão linda. Adorável. Eu estava dormindo na lavanderia, sem cobertor, apenas um travesseiro, e uma cama de cachorro como criado mudo. Levantei devagar, o telefone ainda na minha mão. Ei, Melissa disse, com calma, ela olhou para cima. Quem te deu acesso à minha conta bancária? Ela piscou, depois sorriu como se eu estivesse exagerando. Você me mandou um Venmo uma vez, pro jantar de aniversário do papai. Você nunca desvinculou o cartão. Relaxa, você não tá pobre. As palavras me acertaram como um tapa. Não como se eu fosse pobre, mas pobre o suficiente para ser útil. E foi aí que tudo caiu. Cada microtraição. Cada vez que esqueciam de me reembolsar. Cada tarefa feita sem reconhecimento. Cada ajuda silenciosa. Cada ligação começando com detesto te pedir, mas... Eu nunca fui um membro da família. Eu era um recurso. E o mais assustador, eu tinha permitido. Preciso de um pouco de ar, murmurei, pegando meu casaco. Mas antes que eu pudesse sair, vi algo que me paralisou. Melissa estava rolando o celular e sorrindo. Virou a tela pro nosso primo Daniel. Olha isso, ela riu. Ele ainda tá solteiro. Tipo, talvez se ele não fosse tão sério o tempo todo. Oh, espera, você não ouviu? Foi rejeitado por uma colega de trabalho. Trágico, né? Daniel riu, meu pai riu, Melissa me olhou. Opa, isso tava fora dos limites? Aquele foi o momento, bem ali. Foi quando eu percebi, eu não era só a mula, eu era a piada. Voltei para a sala e pigarreei. Na verdade, já que tá todo mundo rindo, por que eu não conto uma piada? Todos se viraram. Silêncio. Um cara dirige 8 horas para ver a família, comecei. A voz firme. Ele é o único que não voa. Traz presentes. Paga o jantar. Dorme na lavanderia. O sorriso da minha mãe vacilou. Mas quando ele chega, o lugar dele à mesa foi dado a um cachorro. Ninguém disse nada. Ele não reclama. Então eles roubam $1,800 da conta dele sem pedir. E depois virei-me para Melissa, a piada chama ele de perdedor. Silêncio. Balancei a cabeça. Engraçado, né? Meu pai se remexeu desconfortável. Vamos lá, não precisa ser assim. Ah, vai ser assim. Sim, respondi, a voz subindo, porque eu fiz tudo por essa família, e tudo que recebo é uma cama de cachorro e um insulto disfarçado. Melissa revirou os olhos.
Não é tão profundo. Não, eu surtei. É mais profundo do que você consegue imaginar. Nos últimos 5 anos, eu paguei seu aluguel, suas contas de veterinário, seus pedidos de comida. Você me trata como um caixa eletrônico humano, sem limite de saque emocional. Minha mãe se levantou, nervosa. Abaixa a voz. Para não acordar a Gigi, retruquei. Isso arrancou uma risada do primo no canto. O rosto da minha irmã corou. Você tá exagerando. Eu tô reagindo de menos, a vida inteira disse, mas não mais. Levantei meu celular. Você tem 1 hora para devolver o dinheiro. Se ele não estiver na minha conta quando eu cruzar a divisa do estado, eu vou registrar um boletim de ocorrência por fraude. Os olhos dela se arregalaram. Você não faria isso comigo. Melissa estava furiosa. Você é louca. O que vai fazer? Fugir? Sorri, fria. Não, eu vou me libertar. Não dormi aquela noite. Deitei no colchonete áspero da lavanderia, encarando o ventilador de teto balançando perigosamente. E pensei em cada sim que eu disse quando deveria ter dito não. Cada vez que mandei dinheiro e recebi silêncio em troca. Cada vez que deixei que me diminuíssem com um sorriso. E aquele poodle? Quando o sol nasceu, a decisão estava tomada. Arrumei minhas coisas. Cada carregador, cada meia, cada grama de dignidade que ainda me restava. Joguei a mochila nos ombros, respirei fundo e entrei na cozinha. Melissa estava lá, como se nada tivesse acontecido. Segurava uma caneca de café com leite de aveia, tranquila. Você tá realmente sendo dramático, disse, sem nem levantar os olhos. Não respondi, com calma, eu só estou farto. Ela finalmente virou o rosto para mim. Ainda tá bravo por causa do dinheiro do jantar? Sério, foi uma decisão em grupo. Papai disse que tava tudo bem. Olhei pro meu pai. Ele estava na mesa, descascando uma banana como se aquilo fosse diplomacia internacional. Eu não disse isso, murmurou. Disse sim, Melissa retrucou. Você disse que ele não ia se importar. Disse que ele sempre paga. Virei-me de novo pro meu pai. Você disse isso? Ele deu de ombros. A gente só imaginou. Imaginou o quê? Minha voz começou a subir. Que eu faria o que sempre faço. Que eu sorriria e pagaria tudo de novo. Feito o bom idiota da família? Não seja assim, minha mãe disse, se aproximando por trás. A gente só queria ter um fim de semana legal em família. Com o meu dinheiro retruquei. Queriam um fim de semana legal com o meu dinheiro. Não vamos fingir nem por um segundo que isso sempre foi sobre família. Eu não sou filho. Sou cartão de crédito. Isso não é verdade, meu pai disse rapidamente, se levantando. Não, apontei para Melissa. Me diz, quando foi a última vez que algum de vocês me convidou só para me ver? Só para estar comigo, não para me usar? Silêncio. Fui até o meio da sala e joguei minha bolsa no chão. Eu conferi meus extratos ontem à noite e disse, firme, sabem quanto eu gastei com vocês nos últimos 2 anos? Ninguém respondeu. R$ 23,411. Minha mãe deixou escapar um suspiro engasgado. Melissa bufou, debochada. Você tá exagerando. Peguei meu celular, abri a tela. Contas do veterinário, aluguel, corridas de Uber, aquela vez que você sem querer estourou o cartão de crédito comprando um iPad novo. Lembra disso, Melissa? Ela revirou os olhos. Isso não é da sua conta. Era da minha conta, eu que paguei, literalmente. Minha voz ecoou pela casa. Foi aí que o marido da Melissa apareceu, segurando o café como se fosse um escudo. Ok, talvez isso esteja indo longe demais. Vamos nos acalmar. Não disse, andando em direção à mesa. Eu não vou me acalmar. Dessa vez, não. Me virei para meus pais. Vocês me trataram como se eu não importasse por quase toda a minha vida. Melissa faz birra? Vocês dizem que é sensibilidade. Eu falo alguma coisa? Sou difícil. Isso não é justo, minha mãe murmurou. Ri, gelado. Sério? Ano passado você disse que o trabalho da Melissa na pet shop era mais respeitável que o meu porque pelo menos ela trabalha com o público. Como se meu trabalho com tecnologia não valesse nada. Você só fica atrás de uma tela o dia todo, meu pai murmurou. Eu o encarei. Pasma. Eu comprei um laptop novo para você no Natal, para você fazer chamada de vídeo com seus amigos, na minha tela. Eles não disseram nada. Respirei fundo, olhei ao redor.
Isso termina hoje. A voz da Melissa ficou afiada. Não precisa dramatizar. Se você não queria pagar, era só ter dito não. Você tem razão, falei, dando um passo à frente. Então aqui vai o meu não. Não mais. Ajuda? Nunca mais. Presentes? Nunca mais. Nada de jantares pagos, suéteres pro poodle, ou transferências escondidas pelo Zelle. Removi todos vocês dos meus aplicativos bancários, das contas compartilhadas, das minhas senhas. Melissa abriu a boca para dizer algo, mas eu a interrompi. E já reverti a cobrança dos R$1,800. Já sinalizei como fraude. Se você tentar qualquer outra gracinha, vou deixar o banco investigar. Que eles te intimem. Que vejam tudo o que você fez. O rosto dela perdeu a cor. Você não faria isso. Ah, respondi, com um sorriso seco. Já fiz. Minha mãe deu um passo à frente. A voz dela tremia. Mas, e a família? Olhei bem nos olhos dela. Família não trata você como mobília. E muito menos espera que você financie as férias de todo mundo enquanto dorme no chão. Você escolheu o conforto de um cachorro no sofá, em vez dos próprios filhos. Deixa isso afundar aí dentro. Me virei para minha irmã. E quanto a você, Melissa, você não é valiosa. Você só é barulhenta. Isso acertou em cheio. O rosto dela desabou. Pela primeira vez talvez. Melissa não tinha nada a dizer. Peguei minha bolsa. Meu pai murmurou. Onde você vai? Para casa de alguém onde eu realmente sou bem-vinda. E com isso, saí pela porta. Do lado de fora, a luz da manhã me envolveu. Meu telefone vibrou. Uma nova mensagem. Era da tia Silvia, irmã da minha mãe, a ovelha negra da família. Outra como eu, sempre por fora, sempre observando. Soube o que aconteceu, tô do seu lado, vem jantar aqui hoje, eu faço lasanha. Fiquei olhando para aquela mensagem. E pela primeira vez em anos, eu sorri, um sorriso de verdade. Não entrei no carro de imediato. Fiquei ali, parada no gramado da frente, o vento frio atravessando a minha jaqueta, olhando para casa onde eu tinha acabado de explodir 5 anos de silêncio. Mas, mesmo com tudo aquilo, ainda não era o suficiente. Eles precisavam de uma última mensagem. Uma que não poderiam ignorar, nem distorcer, nem fingir que não ouviram. Me virei, caminhei de volta até a varanda, bati uma vez e abri a porta eu mesma. Eles ainda estavam todos ali, paralisados. Melissa estava no meio de um discurso para minha mãe sobre como eu era ingrata, instável, desequilibrada. A voz dela travou quando me viu entrando de novo. Ah, o que foi agora? Zombou. Esqueceu o rabo entre as pernas? Não respondi. Esqueci de te dar um presente. Deixei minha mochila cair no chão da sala. Abri o zíper devagar, como se estivesse abrindo um caixão. De lá, tirei uma pasta preta, cheia de papéis. O que é isso? Perguntou meu pai, exausto. Prova, respondi, mas relaxa. Não vim para discutir. Vim para mostrar exatamente quem eu sou. Coloquei os documentos sobre a mesa de centro como se fosse um mapa de guerra. Extratos bancários, prints de transferências, calendários com datas de pagamentos, e-mails da Melissa pedindo dinheiro. Um relatório completo, cada real que saiu da minha conta. Tudo organizado, tudo rotulado, tudo ali, como uma fatura. E então, tirei o último item, um pendrive. Joguei sobre a mesa. Isso é para a Receita Federal. Caso algum de vocês ache que eu tô blefando. Meu pai se levantou, chocado. Você tá nos ameaçando com impostos? Não falei, com a voz firme, estou me protegendo. Porque a partir de hoje, nunca mais pago por nada que venha com o nome desta família. E para encerrar, enfiei a mão de volta na bolsa e tirei um porta-retratos. Dentro, uma foto minha, tirada na reunião de família do ano passado. De pé, lá atrás. Cortado da foto, segurando uma bandeja de bebidas. Virei a moldura. Colado atrás dela, estava um cheque impresso de $1, feito para Melissa Carter. Na linha de memorando, estava escrito, por todos os agradecimentos que já recebi. Joguei no chão. Queria alguma coisa? Pega. Ela ficou paralisada. Rosto branco, mandíbula travada. Não disse uma palavra. Ninguém disse. Passei anos sendo silencioso, falei. Mas a verdade é que eu nunca fui silencioso. Vocês só nunca ouviram. Me virei para a porta.
Agora, vocês não conseguem me ouvir de jeito nenhum. E então, saí, pela última vez. No carro, meu telefone vibrou. Uma nova mensagem. Melissa, você está morto pra gente. Eu sorri, apaguei a conversa e dirigi direto para a casa da tia Silvia. Ela me recebeu na porta com um sorriso, um prato de comida e nenhuma pergunta. Apenas 5 palavras. Você não é louco, elas são. As pessoas falam sobre liberdade como se fosse uma metáfora. Como se fosse uma vibe, um estado zen, um filtro do Instagram. Mas liberdade de verdade é o momento em que você apaga o grupo da família e não sente um grama de culpa. Naquela noite, na casa da tia Silvia, foi o primeiro jantar de família de verdade que tive em anos. Sem tensão. Sem sorrisos forçados. Ninguém reparando no meu prato ou fazendo piada sobre eu ainda estar solteiro. Só uma caçarola quente. Um reality ruim passando na Netflix. E o gato Marvin, que já gostava mais de mim do que a Gigi alguma vez gostou. Desabei no sofá dela sem vergonha. O cobertor pinicava, o travesseiro era meio murcho, mas ali era o paraíso. Porque, pela primeira vez, ninguém naquela casa queria nada de mim. Na manhã seguinte, acordei diferente. Como se algo dentro de mim tivesse voltado pro lugar. Algo que tinha sido entortado, espremido e dobrado por tanto tempo, que eu nem lembrava mais como era ficar inteiro. Tomei um café. Abri meu laptop. E comecei a cancelar tudo. Pagamento automático do plano de celular dos meus pais. A assinatura da nuvem que a Melissa usava para a câmera da Gigi. O Amazon Prime compartilhado que eu bancava para 5 pessoas que me achavam um otário. Um clique de cada vez. Fui rompendo os laços. Mas não com raiva. Não mais. Eu estava limpo. E então começaram as ligações. Primeiro, minha mãe, ignorei. Depois, meu pai, bloqueei. Melissa tentou me ligar por FaceTime. Eu ri alto. Ela deixou uma mensagem de voz longa, chorosa, dramática. Você destruiu essa família. Espero que esteja orgulhoso. Você sabe o que fez com a nossa mãe? Sim. Sei sim. Eu a tornei responsável pela própria bagunça. Pela primeira vez. Mais tarde, meu primo Daniel mandou mensagem. Aquele que riu quando derramei vinho no suéter da Gigi. Mano, isso foi insano. Eles estão todos surtando. Papai disse que você foi nuclear. Respondi com uma palavra. Bom. Naquela tarde, recebi uma notificação do banco. Caso de fraude resolvido. Dinheiro reembolsado. Acesso de Melissa removido. Conta sinalizada. Logo depois, outra mensagem. Documentação legal disponível para seus registros. Tradução? Se ela tentasse de novo, ia enfrentar acusações reais. Enviei os arquivos pro meu e-mail. Fiz backup em 3 lugares diferentes. Nomeei a pasta. Nunca mais. Uma semana passou. Depois 2. 3. Silêncio. Nem mesmo aquela mensagem passivo-agressiva de aniversário. Foi como se eu tivesse sido apagado. Estranhamente, esse foi o melhor presente que já ganhei. Comecei a cozinhar pra mim. A sentir o gosto das coisas. Sem correr entre uma ligação da minha mãe e um drama da Melissa. Me reconectei com amigos antigos. Disse sim pra drinks. Disse não pra culpa. Voltei a dormir 8 horas por noite. Pela primeira vez em décadas. E então? Comecei a namorar de novo. Porque surpresa! Surpresa! Descobri que eu não sou esse troll socialmente inepto, que minha irmã sempre jurou que eu era. Acontece que mulheres gostam de homens com limites. Quem diria, né? Então, numa tarde qualquer, meu telefone vibrou. Um nome que eu não via há um tempo, Kelly. A esposa do meu cunhado, a quieta. Oi? Só queria que você soubesse que eu deixei o Jacob. Você estava certo. Ele é demais. E eu também estou cansada de limpar a bagunça dele. Fiquei olhando para a tela, atordoado. Então veio a segunda mensagem. E obrigada por tudo que você fez pelas crianças. Elas nunca vão saber. Mas eu vou. Só isso. 2 mensagens curtas. E significaram mais do que qualquer Natal forçado em família. Na semana passada, fui convidado para a casa de um amigo. Nada demais. Cadeiras aleatórias, vinho demais. E pessoas que não se importavam com quantas promoções eu já tive. Ou se eu lembrava de levar sobremesa. Pela primeira vez, contei a história.
A história toda. A cama da Gigi. O dinheiro roubado. A pasta de recibos. O cheque de $1. Todo mundo ficou em silêncio. Então alguém disse: Mano, você é o personagem principal. E eu ri tanto que chorei. Porque, sim, eu finalmente sou. Não sou o ajudante. Não sou o capacho. Não sou o cara no fundo da foto segurando as bebidas, enquanto o cachorro da irmã come bife em um prato de porcelana. Eu sou o cara que saiu. E nunca mais olhou para trás. Moral da história? Se você tá lendo isso e se perguntando se já é tarde demais para dizer não, para quem só te ama quando você é útil, deixa eu te responder bem claro. Não é. Nunca é. Só garante uma coisa: quando for embora, bata a porta com força o suficiente para que eles sintam o estrondo por anos.